Fala aí galera, beleza? Começando mais um programa Auto Foco. Pessoal, o programa de hoje eu trouxe para vocês um Passat 1987 GTS Pointer. É esse Passat que está bem aqui atrás de mim. O dono, Carlos, a gente vai bater um papo daqui a pouquinho, ele vai contar toda a trajetória que ele teve sobre esse carro. Lembrando que o Passat para mim é um carro muito nostálgico. Meu pai teve um Passat 75, igual esse aqui da foto. Foi o primeiro carro assim que eu lembro quando era moleque. Quando eu tinha mais ou menos uns 2 aninhos, 3 aninhos, aquela coisa do pai colocar o filho no colo para brincar que tá dirigindo. As lembranças que eu tenho é desse Passatinho. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui o Passat GTS Pointer. Confira as imagens aí e se liga que tá começando o Auto Foco. O meu nome é Carlos, eu sou proprietário desse Passat GTS Pointer e isso já está na família desde 1987 e eu comecei trabalhando no ramo farmacêutico com esse carro, abastecia o porta-mala deles de amostras e saía visitando os médicos na minha região, Ribeirão Preto e região. Eu ganhei muito dinheiro com esse carro, modéstia à parte. Eu posso até te dizer que na época a economia que eu fazia com ele, porque é um carro que a manutenção dele é baixa, não dá, é mínima, são itens básicos que você tem de manutenção, são peças baratas. E o que chama atenção também é que é um modelo esportivo, eu gosto, sempre gostei de carro mais antigos, né, dessa época. Esse não foi o primeiro Passat que eu tive, né? Esse foi um dos últimos. Tive outros Passats antes desse daqui. Eu tive um GT, tive um TS e tive também um Village. Esse foi o terceiro, que é o GTS Pointer. Tem muitas histórias com esse carro aqui, que eu vivi uma parte muito interessante, né? Os auges dos anos 90, 80. Quando a gente desfilava na parte de domingo ali na 9 de julho, que ia tomar um shopping gostoso no antigo Flerte, né? Bons tempos, anos 80, 90, vivi uma época muito gostosa, sabe? E hoje eu posso dizer que eu tenho uma relíquia em mãos aí, né? Uma parte importante que eu gostaria de destacar também é que esse carro ele já saiu e voltou dentro da família. Não saiu de dentro da família, mas ele saiu do meu poder aquisitivo e foi parar nas mãos do meu pai, meu finado pai, que infelizmente não está mais com a gente hoje, né? E na época eu falei para ele, quando eu ia dispor desse carro, eu falei para ele: olha pai, o senhor vende a Variant que o senhor tem? Ele tinha uma Variant laranja na época, 73. Ele acabou vendendo essa Variant, rapaz, para ficar com o meu carro Passat. E infelizmente, nesse meio tempo, quando ele faleceu, esse carro acabou voltando para mim. Então, quer dizer, isso já se tornou uma herança de família, né? Então, esse é mais um fato importante aí na história desse carro que está dentro
da minha família. Carlos, me conta alguma história que marcou você com o Passat aí, nesse tempo que você tem, todos esses anos você tem esse Passat GTS. Eu estava perto de Capitólio, em Minas Gerais, num domingo, 17 horas da tarde, com a minha esposa, meu pai, minha mãe e minha esposa grávida do primeiro filho. E de repente eu percebi que esse carro saiu uma fumaça na tampa do motor ali. Eu encostei numa estrada de terra, estava chegando na MG 050 e eu vi que tinha estourado uma mangueira perto do coletor do filtro de óleo, ali embaixo. Uma mangueira mais ou menos de um diâmetro da grossura de um cabo de vassoura. E nisso apareceu uma pessoa e falou assim, olha, o mecânico mais perto aqui é só em Passos. Domingo, 5h30 da tarde, comecei a ligar para um, o cara bebaço, não conseguia nem falar no telefone. Liga para outro, aí eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou descobrir onde está esse defeito e eu vou arrumar esse carro. Aí peguei, já fui preparando lanterna, nisso que eu peguei, eu esperei ele esfriar o motor, que eu olhei, descobri aonde que estava o defeito. A mangueira que tinha estourado embaixo, numa passagem de água para o motor. O que eu fiz? Peguei e vi a medida mais ou menos da grossura da mangueira, olhei do lado, mata para todo lado, peguei uma faca, fui lá, cortei um galho de árvore da grossura, afinei a ponta e interrompi aquela passagem de água que estava estragada e peguei e falei assim, eu olhei e eu vi que ela estava alimentando o motor. Eu falei assim, bom, agora é só completar a água que vazou aqui, esperar essa temperatura baixar ainda mais. E em Minas, o que não falta é água, né? Peguei, consegui numa bica, encher uns copos lá, fui completando o radiador, dei partida com ele e vim tocando. Ele veio 80, 90, não passava disso. Cheguei em Ribeirão Preto, cheguei tarde, mas eu cheguei. Na segunda-feira eu levei esse carro para a oficina. Quando eu cheguei lá e pedi para o mecânico trocar a mangueira, que ele olhou, ele tomou um susto. Ele perguntou assim, de onde que você veio com esse esse galho de árvore enfiada nessa mangueira? Ele estava perto de Capitólio. Ele olhou para mim e falou, você veio porque é Volkswagen, se fosse outro carro você não viria, falou para mim. Pra você ter uma ideia, esse carro aqui, eu já fui com ele para Maceió. Caramba! Eu já fui com ele para Maceió. Eu demorei mais ou menos uns 4, 5 dias para chegar em Maceió com ele. Ô editor, põe quantos quilômetros daí, mais ou menos? Aí. Fui e já voltei com ele. Esse carro nunca me largou na mão. Eu nunca voltei com esse carro em cima de um guincho. Nesse tempo todo, para você ter uma ideia. Então, isso são coisas que vão marcando a gente, que você vai fazendo com que se apegue ainda mais no carro. Eu tenho muitas peças original desse carro guardada comigo no estoque particular que eu tenho no fundo da minha casa, no meu escritório. Devo ter mais ou menos uns 284 itens, mais ou menos. O que é interessante é que essas peças eu adquiri quando a Volkswagen fecharam as portas na fabricação desses modelos, que era o Gol quadrado, o Voyage quadrado e o Passat GTS Pointer. Eu tenho peças de acabamento, parte de friso, tem um painel novo também que serve como doador de peças, né? Às vezes surge uma peça que quebra e eu não encontro original ou mesmo de boa qualidade no mercado, que hoje em dia está muito difícil de você encontrar peças boas para reposição, então eu acabo tirando desses doadores, a gente diga-se de passagem, né? E com isso eu consegui manter ele original do jeito que ele está aí.
conta, assim, primeira vez que você viu Passat na sua vida? Eu adquiri de uma vizinha que tinha um Fusca e ela não se adaptou com esse motor violento 1.8 a álcool. E todas as vezes que ela tentava entrar na garagem com esse carro, ela tinha dificuldade, por a garagem ser estreita. E com isso, eu percebi que um dia ela ia acabar levando a parede do fundo da sala dela com esse carro. Porque eu estava à noite, quando ela chegava, eu vi que ela não conseguia guardar esse carro. Até que um belo dia, uma chuva, o pneu molhado, ela tracionou, acelerou demais e ela acabou sinistrando na parede. Uma coisa pequena, de para-choque, mas... E ela ficou assustada com esse carro e resolveu pôr à venda. Um belo dia de manhã, saindo para trabalhar, eu vi quando ela colocou a placa, vende-se. Eu peguei, olhei pro carro e falei assim, não pode ser que eu vou deixar isso aqui passar. Um carro com 4.000 quilômetros, não fazia 5 meses que ela estava com o carro, eu resolvi adquirir esse Passat. Carlos, qual foi seu primeiro carro? O meu primeiro carro é um carro hoje que é super valorizado, que está muito na moda, só sobe de preço e eu me arrependi muito de ter vendido, que foi um Fusca 68 bege Nilo. Inclusive na época esse carro ele voltou para o antigo dono dele, que me vendeu quando ele viu o carro que eu tinha feito no carro, deixado ele zerado, ele quis comprar o carro de volta. E eu acabei negociando com ele quando eu resolvi vender, que foi quando eu adquiri meu primeiro Passat TS. Quando eu saí do Fusca para pegar o Passat, eu estranhei muito, porque é um motor violento, muito mais potente, né? Então eu vi que era uma máquina que precisava ter muito cuidado com ela e acelerar pouco, não abrir o segundo estágio. Eu acho que é o seguinte, eu já observei, não que eu gosto de pisar fundo, que eu nunca gostei. Meu negócio aí foi sempre tranquilo, ali de boa, andar na maciota, apreciar, sempre curtir a paisagem. Mas teve uma época aí que eu, quando estava indo para Furnas, sentido Capitólio, eu deixei um Monza 2.0 comendo poeira, e eu com esse carro carregado, com a minha família, minha esposa e meus 2 filhos, e com toda a tralha atrás do porta-mala. O cara parou no posto para abastecer, eu estava parado, e ele chegou atrás de mim, perguntou assim, esse carro tá com turbina? Eu falei, não, é original. Ele falou, não acredito, eu precisei abrir o motor e mostrar para ele que o carro é original. Eu falei, cara, isso anda muito. Ele falou, eu não consegui te acompanhar com o Monza 2.0 a gasolina. Ele falou, então é umas coisas que você pisa, ele responde, é tecnologia alemã e sem comentários, né? Você não pode nem se comparar com os carros de hoje, né? Por isso que eu continuo ainda dentro da linha saudosista desses carros, sabe? Eu acho que é muita máquina, é muito motor e é o que há. Você vê que estão rodando ainda até hoje, né? O que eu acho legal é que o povo está começando a criar aquele hábito de olhar para o carro e não deixar isso acabar no ferro velho, né? Tá começando a ter aquele negócio de vou pegar esse carro, vou empregar, vou restaurar. O que você vê de carro, não só Passat, mas Fusca, Brasília, Carmanguias, né? Eu tenho vendo a SP2 ressuscitando aí, eu acho isso muito legal, não deixar... o brasileiro tem esse negócio, ficou velho, joga fora, põe pro ferro velho, joga no lixo, sabe? Essa mentalidade tem que mudar, a gente tem que conservar as coisas. Não é porque ficou velho que é peça de museu, isso não é peça de museu. Você vê que está rodando aí até hoje, roda, não dá gasto, econômico, vou para qualquer lugar. Se eu quiser montar nesse carro hoje, atravessar o Brasil de norte a sul, eu vou tranquilo, que eu sei que eu tenho na minha mão, sabe? Então não deixo nada a desejar para um carro novo hoje, 2021. Procuro hoje em dia eu mesmo fazer a manutenção desse carro, porque tem muita gente que ainda não tem mais o ferramental, alguns têm, mas não sabem mexer, como eu já peguei muitas oficinas, onde eu tive que ensinar o mecânico a regular o ponto, trocar a homocinética, então eu resolvi eu mesmo fazer essa manutenção básica desses carros desse ano. E essa é a história do meu carro.